Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Professora Neft, é um prazer tê-la aqui conosco no terceiro webinário, com a disciplina de literatura pós-moderna, com tantas contribuições e com uma discussão extremamente enriquecedora e importante. Então, com a palavra, pode ficar à vontade para darmos início ao terceiro webinário dessa disciplina. Oi, boa noite a todos. Estou vendo aqui um monte de gente dando boa noite, boa noite. Eu vou começar comentando sobre as postagens que eu vi no fórum lá essa semana. E acho que o fato de ensinar a prosa, acho que deu muito pano para manga lá. Principalmente o fato das pessoas sempre estarem lembrando o fato do currículo do ensino médio, como que ficou. Eu acho que isso realmente pode ser um agravante, né, pelo fato de ter diminuído, assim, restringido bem a aula de literatura. Quer dizer, está em aula de português e aí o professor decide como que ele vai adaptar isso, como que ele vai colocar ali literatura em sua aula de português, né? Como eu acho que eu tinha falado não sei se foi na aula anterior, antes, que a redação, sim, tem ali o seu momento e acabou que a literatura ficou separada. Não sei se isso é uma coisa muito recente, não, porque mesmo tendo literatura, algumas escolas escolhem como vai montar o currículo, aí umas colocam, vamos colocar literatura separada de língua portuguesa. Não sei se ainda estava acontecendo isso, né, antes do ensino médio, mas aí costuma separar, vamos colocar separado. Outros não, tudo língua portuguesa e o professor decide. É claro que a pessoa entrar uma vez por semana, quando se divide a aula de português e literatura, normalmente coloca-se uma aula de literatura, as outras 4 de língua portuguesa. Ainda é difícil, não difícil trabalhar todo o conteúdo, mas você entrar uma vez por semana dentro de sala de aula e tentar cativar o aluno à leitura, sem passar tanto pela historiografia da literária, mas tentar cativá-lo é uma função difícil para o professor, não é fácil. Cativar aluno passa por toda uma história mesmo de vida do próprio aluno, que às vezes não gosta de leitura, e já vem lá de baixo. A dificuldade de ler ao aluno que chega ali no 6º ano, muitas vezes, em alguns casos, né, não vou generalizar demais também, não, pouco alfabetizado, né, consegue aquele mais funcional, só consegue ler, mas não consegue interpretar muito. Então, ele chega ali, e quando ele chega no 6º ano, tem que começar, às vezes, muito a ler livro, e a gente não dá conta, já não entende nada. Então, esse processo vai indo até lá, no ensino médio. Aí chega no ensino médio, com aquela vasta distribuição literária, vários livros para poder ler, de escolas literárias, e o professor jogando aquilo ali deve deixar ele, não gosto de ler mesmo. Aí sim que não gosta de ler. Né? Então, é uma situação difícil. Aí chega nesses movimentos, aí ele começa ali 1º, 2º ano, quando se tem uma historiografia literária, o professor parte por isso aí vai ver toda aquela história de época, e quando chega no 3º, que é para ver uma coisa mais próxima dele, ele já não está mais interessado, porque o trem já está vindo ali desestimulando ele desde lá de baixo, com as dificuldades que ele já tem mesmo por leitura. Então, a coisa já vem lá de baixo. E chega uma literatura que está mais próxima dele, ele não dá conta. Aí vem todo... como estava falando, ele não está amadurecido para a leitura. É um amadurecimento dele. Esse amadurecimento vem tardiamente, muitas vezes, né? Os que gostam de ler costumam ver um pouco mais tardiamente, depois que já passou o ensino médio. Quem gosta de ler, às vezes vai procurar ler. É claro que a leitura hoje em dia ainda está muito focada nos livros de autoajuda, tem crescido bastante, né? Não só os best-sellers, os romances best-seller também, mas acho que a autoajuda está bem mais voltada. E aí eu estava lendo, e aí o comentário lá do Alex, que ele falou exatamente sobre o fato da desfragmentação da história, e às vezes isso dificulta ainda mais ainda o aluno querer ler. Né? Se ele está lendo ali, de repente o negócio vai e volta, né? Tudo que nós falamos na aula passada, acaba estimulando ainda mais ainda uma leitura, ele interessar pela leitura. E
entrando na aula de hoje, tão difícil quanto é a prosa, é a poesia. Eu acho que a poesia ainda peca um pouquinho mais na dificuldade, pesa um pouquinho mais, se é a palavra errada, ela pesa mais porque o aluno, se ele não está gostando nem de ler um romance, ele vai falar assim, não, poesia, não gosto. E esse gosto pela poesia, ela também tem que começar lá na educação, lá nos anos iniciais ali, na própria educação infantil, com a leitura da professora, para o aluno perceber aquela sonoridade, e depois vai ali para o início do ensino fundamental, em que ele vai estudar ali as parlendas, essas cantigas de roda, e tudo, para ele começar a entender a musicalidade, as rimas, e aí o interesse começa aí. E muitas vezes, o que acontece? Em algum momento a coisa ali se perde, eu gosto de falar assim, em algum momento se perde que o aluno ele nem lembra que ele estudou poesia uma vez na vida. E acaba, não gosto, nunca vi, nossa, é coisa para menino, ou coisa para pessoa romântica demais, sem entender que a poesia não parte apenas, não tem essa coisa só do romantismo, ela é muito mais do que isso. E é isso que acontece durante esse movimento pós-modernista, que no modernismo já começa, mas ela é mais forte depois, assim, na década de 60, que fica mais forte essa desvinculação maior com essa parte mais romântica do texto, né? Como muito aluno ainda considera isso. E aí o negócio de fazer versinho já não agrada mais, já tudo tá por fora, não quer. E aí, quando chega no ensino médio, que ele vai estudar profundamente o texto poético, o interesse dele já é zero. A maioria das vezes, os professores nem levam a poesia para a sala de aula. Leva muito, sim. Acho que o que mais aparece, né? O pessoal pode me corrigir, se para estudo aparece muito um concretismo, porque a mudança é ali, a ruptura grande que tem do concretismo com o verso, com as rimas, é ali que tem uma grande ruptura e acaba sendo um texto poético muito trabalhado com os alunos em sala. Em geral, é difícil, sim, se ver o estudo de poema dentro de sala de aula. Exatamente, né? Como até falei, o que vê muitas vezes é o que já está em livro didático. Está no livro didático, se passa e vamos em frente. Não, tem uma interpretação desse poema, se passa e vamos para frente. E muitas vezes ali já... esse aqui é de tal época, foi feito por tal autor, está eliminando isso, tudo muito sistematizado do que é aquele poema. E acaba de não trazendo um pouco mais daquele interior ali. O que o poeta quer dizer? Vamos sair um pouco da estrutura e ver o que ele está querendo falar naquele momento. Quando a gente tem um texto em prosa, ele consegue, ele está uma narrativa e às vezes você consegue ver, o aluno consegue observar melhor, o professor, quando está passando, ele consegue mostrar melhor esses movimentos de época, o que está acontecendo, uma crítica social, tudo dentro de um texto em prosa. Mas quando vai para a poesia, às vezes dificulta um pouco mais. E muitas vezes acaba sendo o professor, não vou entrar nesse problema, não. Né? E acaba também passando um pouco batido. É difícil? Sim, não é fácil, não. Tanto que, igual eu falei, né, se evita bastante trabalhar. Muitos trabalham, mas ainda tem um pouco do evitar falar e deixar muito mais mesmo para as coisas mais tangíveis, como é a poesia concreta, que se dá para perceber bastante o que o autor está falando. Agora, espera só um pouquinho, gente. Antes de eu chegar lá. Isso. E aí, a gente
entra aí um pouco das características, eu vou falar, não vou me alongar demais nessas características. Espera só um pouquinho. Isso. Então, assim, ela como a poesia também ela vem para quebrar as tradições que estavam vindo até então. Poetas até das décadas, né, de 45, tudo ainda tinha muito lirismo, ainda preocupava-se muito com as rimas, mesmo que fossem rimas mais duras, mas ainda se preocupavam bem com os poemas mais duros, desculpa. Mas ainda preocupava bastante, ainda tinha aquela preocupação com as convenções da escrita poética, mas quando chega nessa época, ali com o pós-modernismo, se vem a liberdade. Acho que a liberdade de composição, assim, eu sou livre e tudo é poesia, tudo que está à minha volta é poesia. A arte, assim, você pode ver poesia num belo quadro, numa bela apresentação de dança, então tudo ali, a poesia está presente. Então, é nessa hora que começa a se dar esse valor à arte e à poesia, de conseguir ver poesia, a beleza poética, além das rimas de uma estrutura, que tem que ter uns versos decassílabos, cestilha maior, cestilha melhor, que saia fora dessa organização. Então, ela é marcada por uma série de mudanças significativas, a poesia dessa época, e coisas que a gente já vê também na prosa, né? E aspectos da sociedade em geral já começam a fazer parte ali do poema. Não só mais aquela trabalhando apenas assim, como eu posso falar aqui? O que a pessoa pensa, não, mas assim, a sociedade, o cotidiano passa a fazer parte da poesia também. Espera só um pouquinho, não sei se... tá, qualquer coisa fala comigo. É porque eu tô apresentando, eu não sei se levantou a mão, parece que foi, e não dá para eu falar, não tô vendo. Bianca que levantou a mão. Uhum. Pode falar, se... Eu acho que a poesia ela deixa de ser menos subjetiva e passa a ser mais cotidiana, no sentido de ser mais prática. Isso mesmo, menos subjetiva, isso mesmo. Tanto que ela volta um pouquinho, depois eu vou falar isso, mas é isso mesmo. Então, o que ela começa, então, no caso aí, o engajamento político e social. Né? Tudo que o Brasil está passando entre a década de 60 e 70, ali com a ditadura militar, e os poetas veem, não, eu tenho que falar isso, eu tenho que jogar isso para fora, a minha indignação com tudo que está acontecendo no Brasil. Então, assim, é um período de muito engajamento político. Aí surge a poesia marginal, né, que são aqueles poetas assim, eles estão querendo ali criticar, mas não conseguem ter um espaço em que eles vão fazer essa crítica sem ser pego pela ditadura da época. Então, eles têm que criticar, eles já começam também a ter essas características, né, que eu falei, né, não tradicionais, né, mas eles estão ali escrevendo para poder fugir da ditadura militar. É um período difícil que eles estão querendo extravasar e jogar ali para fora. Aqui tem alguns exemplos aqui de autores, mas eu queria citar também que está faltando aqui, acho que falar na frente, que é muito conhecido também, que é o Paulo Leminski. Então, todos eles vão escrevendo à margem ali da literatura tradicional para poder falar, denunciar tudo que está acontecendo no Brasil naquela época. E aí começa o experimentalismo, as pessoas experimentar, fazer poesia de modo diferente. A poesia não é mais só aquela divisão em versos, em estrofes, eu quero fazer diferente. E é nisso os irmãos Campos, né, com Décio são os precursores do concretismo. A partir deles
o verso cai, no caso desse movimento, lógico. O verso cai e eles começam a fazer brincadeiras com as palavras, sempre também procurando denunciar, não sei, né, com frequência, procurando denunciar problemas que o Brasil está vivendo. O concretismo ele começa lá no meados do... Estou bebendo água toda hora, tá muito seco. Meados dos anos 50, e vem vindo, e até hoje ainda tem muitos poetas que utilizam dessa forma de escrever. Temos aí grande Arnaldo Antunes, que até hoje, ainda um ou outro poema ele ainda escreve, diz, ele gosta disso. Mas, assim, é um movimento que ainda perdura até hoje. E aí, voltando, né, acho que eu coloquei praticamente 2 vezes, nessa poesia engajada, né, ela é preocupada com os movimentos sociais, critica a situação social que o Brasil está vivendo, critica a ditadura militar, critica a perseguição que tem daqueles que brigam contra a ditadura militar. Essa é uma visão grande que a poesia dessa época ela traz para a gente, a crítica a tudo que está acontecendo. E é claro que sempre velado, ao contrário às vezes, da prosa, que tenta ali, né, em uma história, mostrar o que está acontecendo, a poesia, ela mesmo o eu lírico, tenta dialogar mais com quem está lendo o poema. Mas para frente nós vamos ver aqui, só um instante. E a subjetividade, né? Eu não sei quem é a professora que falou, ela ainda está presente, mas são poetas assim, como Carlos Drummond de Andrade. Como ele começou a escrever bem antes, ainda na geração anterior, ele ainda mantém muito dessa subjetividade nos poemas dele, até mesmo a Adélia Prado, mas eles são mais introspectivos, eles escrevem pensando no interior do ser humano, pensando o que está passando no interior dele, nas experiências individuais dele, e acaba ainda trazendo, ainda tendo um pouco da subjetividade, que parece, quando se fala assim, um engajamento social muito forte, o trazer do que está acontecendo no Brasil para o poema, fica parecendo que só foi aquilo, mas como nós já falamos assim, essa é um momento de transição ali entre o que aconteceu no modernismo e o que vivemos hoje em dia, então as coisas ficaram há uma mescla de um monte de tipos de escrita. Eu até também vi isso na postagem que o Alex fez, lá em relação a essa diversidade que tem, né, de escrita. Então, sim, não é só um jeito de escrever, mas tem vários tipos de escrever. Então, assim, os autores se sentiram bem à vontade para escrever como eles gostam. Mesmo que seja uma crítica social, sim, mas eu também quero ter subjetividade. Eu quero ter a palavra como objeto no concretismo, sim, mas eu posso ir também para outros lados. Aí eu vou voltando até para o próprio Arnaldo Antunes mesmo. Lógico que Arnaldo Antunes é muito mais... na nossa época, né, mais 2000, mas ele começa a escrever poema lá na década de 90. E ele tem os momentos dele. Ele tem um momento que ele é mais concretista, tem a parte mais subjetiva dele, tem uma parte mais de haikai, tem a parte dele infantil. Então, assim, ele permeia, né, vários pontos da poesia. Então, talvez isso também, o fato de não... voltando até a postagem do Alex, o fato de ter essa multiplicidade de formas de se escrever pode, sim, estar presente nessa época e muitas vezes pode, sim, confundir muito o aluno, né? Porque ele vê, não pode escrever desse jeito, pode escrever daquele outro. Eu vejo textos de um jeito, né? No caso da prosa, vejo textos em outro, mas é isso que virou o pós-modernismo, é a experimentação. Temos de tudo um pouco, né? Ninguém fica preso. É lógico, tem os autores mais presos a um jeito de escrita, mas em geral tem outros que escrevem nos diferentes modos possíveis, né?
E aí voltamos também à fragmentação, que é muito presente na prosa, que também vai aparecer aqui, né, tanto em Ferreira Goulart quanto Haroldo de Campos, né, pela parte concretista dele, que procurava também mexer com a palavra, com a linguagem, em pontos diferentes, às vezes até mesmo da página, para poder mostrar as coisas como estão acontecendo, então fragmentando mesmo a leitura da gente, para até vamos fazer a pessoa que está lendo, compreender o poema pela posição das palavras na folha. Então, sim, acaba isso, né, mais uma vez nós falando, dificultando um pouco a leitura, dificulta, mas o negócio é trabalhar com o aluno para ele entender melhor como essa leitura vai acontecer. E uma coisa que acontece bastante, assim, as mulheres tomam mais força, se tornam protagonistas na escrita do poema. Assim, elas, como autoras, elas começam a destacar. Eu destaco aqui a Hilda Hilst, que a forma como ela escreve choca muito, né, os poemas dela, porque são poemas com alto teor sexual, e é lógico que é um poema que não dá para trabalhar. Os poemas dela é muito complicado trabalhar na escola por conta disso mesmo. É uma linguagem muito forte, um teor sexual, né, grande, e que muitas vezes não poderia ser trabalhado em escola, porque né, os pais vão em cima da gente se isso acontecer. A Adélia Prado, não. A Adélia Prado já é mais tranquilo, a gente já consegue trabalhar mais. Mas, quando a gente pega um poema de Hilda Hilst e saber que a mulher, nessa época, ela pode colocar para fora aquilo que ela pensa sobre o seu corpo, sobre a sexualidade dela, já é um grande avanço para a época. Coisa assim, que a mulher era mais fechada, vem a libertação feminina, elas começam a ganhar espaço em todas as áreas, inclusive na arte. E ela pode expressar do jeito que ela quiser. Ela não tem que... mas para a mulher tem que ser um poema mais tradicional, por assim dizer, voltado mais para os cânones da poesia. Não, eu vou escrever o que eu penso, o que eu quero. Ela tem essa liberdade. Então, no início aí da década de 90, né? Não, da década de 60, da década de 90, a mulher começa a ganhar maior espaço nas obras literárias, assim como os homens já estão ali bem pau a pau e não deixam nada a perder. E é um movimento que vem numa crescente até os dias atuais, que nós vamos ver semana que vem, ele vem numa crescente e cada vez mais vemos mulheres autoras, escritoras, né? Estamos fortes nessa questão, não mais assim apenas homens se destacando, mas estamos ali bem fortes. E nós temos aí temas, os temas mais variados possível, que antes não se tinha tanto. É uma preocupação muito também da época mesmo, porque com o aquecimento global, com o mundo inteiro falando sobre natureza, ecologia, era de se esperar que isso também fosse para as artes. E um dos expoentes aí, né, que é o Manuel de Barros, e ele escreve muito sobre a natureza, sobre as coisas que acontecem ali em volta dele, no sítio dele, o famoso livro, eu tenho ele aqui na minha estante, aqui, mas não estou vendo ele agora, o livro das ignorâncias. Às vezes, assim, o jeito dele escrever até parece infantil, né, pela escrita, as brincadeiras que faz com o jogo de palavra que ele faz com os animais, com as plantas. Alguém levantou a mão, levantou, só escutei o barulhinho.
Fui eu, professora, mas pode terminar o raciocínio? Não, pode falar. Porque quando você entrou nesse assunto aí, eu me lembrei do Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola de Brandão, Uhum. década de 70, né? Mas bem com essa pegada distópica, mas relacionada a essa questão da ecologia e da natureza. Isso, porque já está vindo, né? Desde as coisas foram crescendo em relação a a natureza e a ecologia, vem crescendo exatamente por causa da industrialização. Uma industrialização muito forte, né, na década de... já começa lá no final do século XIX e vem vindo aí no século XX. E chega um momento que o ser humano tem que parar e ver, não, peraí, não dá para ser assim, né? Nós temos que maneirar aí com não acabar, né, com a nossa natureza e tudo. E isso vai bem sim refletindo na literatura, né, que é uma grande ganho que a gente tem também, porque precisa. Porque se for deixar somente assim, é uma mão na roda, né? Porque quando um autor traz para a gente, às vezes, problemas ecológicos, ou nos traz a natureza, coisas que nós estamos muito afastados dela, por conta de viver em grandes cidades, a gente se afasta muito, quer dizer, né? Eu não sei aonde a maioria vive, né? Mas eu moro, né, na capital, então acaba se afastando um pouco mais, e esses autores nos trazem de volta até mesmo com a preocupação, olha, vamos, no caso do Manuel de Barros até, vamos dar valor ao que é simples, né? Não é só o que são as coisas que são o imediatismo, as tecnologias, também tem o simples, tem a coisinha ali que, olha, que legal ver essa planta desenvolver, nascer, um lagartozinho passando ali, né, naquele pontinho ali. Então, assim, começa a falar, ó, vamos parar de correria e vamos também dar valor, que é simples, prestar atenção no que é simples. Então, é um momento também, como vocês estão vendo, é uma multiplicidade de temas, né, num período também muito, muito curto aí, de 30, 40 anos, uma multiplicidade de temas enormes, exatamente pela efervescência cultural e o tanto que o ser humano a cabeça do ser humano está funcionando a mil de tudo que está acontecendo, principalmente no Brasil, que aí que acabou que eu ao separar esse período, quer dizer, quase toda a época de ditadura militar que a gente vive, né? Então, em 60 até 88, nós estamos ali, né, na ditadura. Estou falando 88, parece porque foi quando a gente elege a primeira vez, né, presidente. Então, assim, é um período difícil para o povo, mas que a arte está ali para poder resistir, lutar e levar o povo também a lutar. Então, foi um período difícil. E a poesia estava muito ligada a isso também. Muito ali para poder, vamos tomar frente. Quem quiser, ler ali, vamos ler ali um poema de fulano, de ciclano, para poder, ao ler, abrir a cabeça um pouco mais de todos os problemas que o Brasil estava vivendo naquela época. E o que não é fácil. E eu acho que a arte é um alento para a gente, para poder ou nos acalmar, como mesmo os poemas de Manuel de Barros, ou mesmo para abrir os olhos, ela está aí para poder nos ajudar. E mais uma vez aí começa, nesse período, sim, é que começa a pluralidade de voz. Quer dizer, não só mais o branco de alta escolaridade, que estudou muito bem, né, que tem uma condição financeira, que escreve. Todos agora, a literatura está ali ao alcance de qualquer um, a escrita está ao alcance de qualquer um. E aí, essa pluralidade de vozes, ela começa ali no final, ali, anos 90, já começa ali, anos 80, e ela tem o seu... Não vou falar auge, não, porque eu acho que de agora em diante estaremos sempre no auge. Agora, no século XXI, que nós vamos ver na frente. Então, começa-se a dar valor, o poeta, né? Desculpa, dar valor não. Começando a ver escritores
poetas das mais diferentes etnias, de cultura, o regional começa a ser valorizado. A poesia regional, e nós temos aí o cordel ali muito forte, a pessoa começa a gostar as pessoas começam a querer ler, se interessam. Eu acho que, acredito eu, que isso se torna mais forte agora nessa leitura, porque as escolas trabalham muito esse tipo de criação, né? A criação de cordel. E a gente vê os poetas regionais mesmo sendo expoentes, assim, aparecendo mais para o Brasil. Só um instantinho. Do que era em épocas anteriores, em que os autores estavam ainda muito enraizados no grande centro, ou pelo menos nos grandes centros, dali é que eles apareciam para o Brasil. E agora não, também vem essa das pequenas comunidades, como as indígenas, vem ali dos interiores do Nordeste, também começa a se espalhar por todos os cantos do Brasil, coisas que eram mais difíceis. Você vai pensar lá no modernismo mesmo, tudo começou com uma elite paulista. E hoje a gente vê pessoas escrevendo de várias culturas, várias regiões. Então, assim, é uma coisa muito bonita e que está aí forte aí para a gente. Sim, e aí essa é a parte assim, que eu queria mais focar, e eu acho que tudo que eu falei, assim, estou tentando hoje não me estender também muito além, mas é exatamente isso, essa complexidade, essa diversidade de escrita e de autores que a gente vê nesse período, que pode sim dificultar um pouco, às vezes, o ensino, mas se for uma coisa que o aluno já venha acostumado com aquilo, desde pequeno, com uma leitura de poema, como eu falei no início da aula, se ele vinha ali desde pequeno, ali, vendo isso, acostumando a isso, e não ver a poesia como uma coisa chata, que a maioria dos alunos vem, ele vai chegar nesse momento do ensino médio capaz de ler e compreender e ter uma visão de não repulsa, que muitas vezes eles têm, de não repulsa pelo aquilo que está lendo, mas de compreender aquele momento e a beleza que vai ter aquele poema. Eu acredito que precisamos nisso muito das professoras lá, pedagogas, né, do ensino fundamental 1, para poder cativar o aluno, para que quando ele chegar nesse ensino médio, quando ele chegar a poemas mais complexos, eles consigam ver aqui e falar, não, isso... Primeiro, consigam ver esse poema nosso mais moderno, mais contemporâneo, como um poema, que muitas vezes não vem. Eles podem pegar um poema concreto e não ver aquilo como poema, o que é difícil, eu vou mostrar aqui logo a seguir, e ver uma beleza naquilo. E por tempo também, lógico que vai ter que contextualizar aquilo, e muitos desses poemas, principalmente os marginais, eu queria falar mais, os que têm engajamento social, eles vão ter que conseguir entender que foi feito para aquela época e que momento o Brasil viveu naquela época. Também ter essa compreensão ali do uso da linguagem, como que a linguagem foi utilizada, porque a linguagem mesmo, que estou usando, é um poema concreto, mas a linguagem é um trabalho primoroso que o poeta tem que fazer para chegar ali. E nada é por acaso. Ele não escreve ali por acaso. Ele tem todo um trabalho para poder chegar naquela construção. E aí, eu trouxe... tá, beleza, dá para ler legal. Esse poema, eu até acho que eu citei aquele na primeira aula. Um poema de Haroldo de Campos,
E eu trabalhei ele com meus alunos. A dificuldade de leitura dele, primeiro porque bate o olho, eles acham que não vão entender nada. Mas aos pouquinhos, assim, parece que a vista vai desembaçando. E aí o nome do poema é O Pulsar. E prestem atenção nas figuras que tem. E aí, deixa eu ler para vocês, né? Onde quer que você esteja, em Marte ou em... Opa, desculpa. Onde quer que você esteja, em Marte ou... eu perdi, gente, a palavra. Tá, depois eu provo. Em Marte, abra a janela e veja o pulsar quase mudo, abraço dos anos-luz que nenhum sol aquece e que o oco escuro esquece. É Eldorado, tá, gente? É o Marte ou Eldorado. Olha bem as figuras para mostrar o pulsar das estrelas. As bolinhas menores, a estrela abrindo. As bolinhas menores, a estrela abrindo. Então, é o pulsar da estrela piscando. É muito difícil o aluno perceber isso logo de cara. Precisa, sim, de uma ajuda grande, né? Para poder ir percebendo ali, porque, a estrela, ele consegue saber decifrar os códigos, saber o que é um E, o que é um O, isso aí ele consegue perceber. Mas o motivo de ser um Ozinho, de ser uma bolinha, não é nem um O, né? Uma bolinha maior e a estrelinha, é muito difícil eles perceber a beleza desse poema, que ele está querendo apenas, ele está querendo mostrar o brilho da estrela. Aí, com o céu todo escuro, que é o céu da noite, que o céu da noite não é um céu, um azul clarinho, né? Um céu mais escuro. Então, assim, estrela pulsando aí pra gente. Para finalizar essa parte, trouxe esse grande poema de Ferreira Goulart, que exatamente destaca esse problema de mostrar como a sociedade brasileira estava vivendo, como as coisas eram duras, com preços de inflação alto, com a falta de emprego. É um poema que veio ali para denunciar os problemas da sociedade brasileira. E vou ler para vocês perceberem. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar e do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher sem nuvem, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Assim, para a gente... Não, e olha que é tão atual que está esse poema mesmo nos dias, vou falar assim, dos últimos 10 anos para cá. Né? Muito, bem atual. Tudo que nós estamos vivendo e que vivemos nos últimos anos, é claro que aí teve uma pandemia grande, né? Todo o problema que teve de pandemia, mas Ferreira Goulart, ele morreu em 2016, né? Esse poema um pouco anterior, mas vem assim, né? Mostrando tudo que se passou no Brasil nas décadas ali, final das décadas ali do século XX e agora, final aí do século XXI. Bom, gente, espera só um pouquinho, F11, saí. Falei demais. Alguém? Vamos aos comentários. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Pode falar, Alex. Pode falar. O professor Anef, contribuindo, né, com alguns pontos de vista, né? Sim, não adoro.
logo no início da aula, você falou um negócio que eu acho muito importante. Separar poema de poesia. Isso. Uhum. Na realidade, eu pensei em colocar lá poesia, queria colocar, eu não lembro como é que eu coloquei lá, se eu coloquei a poesia ou poema, eu queria ter colocado poema, mas deixei poesia, mas tem que separar. Por quê? Mas o ponto não é nem esse, não. Porque poema é o gênero. Isso. Uhum. Você pode ter um texto que não tem poesia. E a poesia não está vinculada só ao texto. Ela está vinculada a tudo que te causa estranhamento. Uhum. O pôr do sol, uma ação benéfica de uma pessoa, aquilo inspira a poesia. Então, a poesia pode estar num poema ou não, né? E isso puxa uma outra questão, que é o estranhamento, né? Que é aquilo que leva o sujeito a ver poesia no poema. Às vezes, poema para você tem um significado e para outro não tem. Como, por exemplo, o poema concreto do Augusto de Campos, se eu não me engano, que você acabou de apresentar. Você mostra aquele céu escuro, estrelado, com palavras intercortadas, pode ser que para um aluno aquilo não faça sentido, né? Não que não seja bonito e interessante, mas para ele pode ser que não faça sentido, né? E pode ser que para outro, que às vezes vive uma situação em que aquele texto casa e aí ele vê uma poesia que outros não vê. Uhum. E aí uma outra questão, só para posicionar, trabalhar com poemas em sala de aula pode ou não ser difícil. Depende da abordagem. Eu tenho percebido, eu às vezes trabalho com poemas, é algo que eu gosto, não é? Mas quando você escreve poemas e mostra para o aluno o que você escreveu, a reação é diferente. Se você pegar um poema do Carlos Drummond de Andrade, que às vezes é complicado para o aluno entender, e você pega e fala, não, gente, ó, vamos trabalhar poema, olha aqui, esse poema aqui, aí você passa lá, mostra, ó, eu escrevi esse poema, ó, o senhor escreveu isso aí, professor? Vamos escrever um poema junto. Aí você dá a primeira linha e passa para o outro que escreve uma outra linha, quer dizer, fica um trabalho, uma colcha de retalho, né, mas que leva ao aluno a alguma reflexão. Então, com isso, eu acho que trabalhar com poema depende muito do exemplo. Uhum. Se você leva exemplos seus e mostra para eles como é que faz, eles vêm com uma perspectiva diferente. Pode ser que eu esteja enganado. É uma boa ideia, que eu não tinha nunca pensado nisso. Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Até mesmo porque, assim, se a pessoa, até comentando, pegando um gancho aí no que você está falando, se a pessoa não gosta de poema, vai ser difícil ela trabalhar poema também em sala. Se ela não tem costume de ler o poema, vai ser difícil ela trabalhar poema em sala. Porque se ela já vem, e muitos professores já vêm também com isso, de não gostar, de não querer, né? E isso acaba levando também. Se a pessoa não gosta, vai ter dificuldade. Você é poeta? Você está me perguntando? Uhum. Eu acho que todos somos poetas em algum momento. Uhum. Todos. Né? É interessante que essa é até uma pergunta que eu faço para os alunos, né? Você é poeta? Aí eles falam, eu não, professor. Você pode ser. Tudo depende. Né? Tudo depende do momento de inspiração, momento em que você escreve algo que faz sentido. Né? Então, todos podemos ser poetas em algum momento da história. Né? Então, acho uma pergunta interessante. Dia desses, eu estava trabalhando com os alunos figuras de linguagem. E aí, para algumas figuras de linguagem, eu escrevi os poemas para exemplificar o uso da figura de linguagem. E ficou assim, na perspectiva deles, ficou interessante, eles entenderam a lógica da figura da linguagem, e foi de uma forma assim, diferente, prática, né? Mas é o que você falou, depende muito da interação do professor com aquilo, com o poema. Né? Se você não é simpático a ele, aí talvez se torne um pouco mais complicado. Daniel?
Daniel? Não sei. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Igual aproveitando o comentário de Alex aí, eu vejo assim que a todo momento a gente, nosso dia a dia, às vezes a gente é poeta, né, na vida da gente. Aí eu vejo a literatura, até mesmo coloquei para os alunos do segundo ano, né, que estão lá quando trabalhou, pegou aquele poema, o poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Então, assim, você trabalhar outros poemas também, trabalhar a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, esse poema aí que eu queria comentar, o Gonçalves Dias. Então, pediu o aluno para fazer uma paráfrase, né? E mostrar para eles, né, assim, e eles amaram, até a questão de declamar em sala de aula para treinar essa questão do rima, da métrica, enfim, todas as características do poema. E também pedir os alunos, né, como a gente aprendeu aqui também, pegar os alunos e pedir para fazer uma reflexão, né, sobre a realidade. O poema, trabalhar também em cima do poema, trabalhar as figuras de linguagem, né? Muito interessante. Então, a literatura, querendo ou não, ela hoje faz parte da nossa vida, né? Nosso dia a dia. Então, é interessante trazer os alunos para eles, para dentro deles mesmos, para eles produzirem um poema sobre a vida deles, sobre o dia a dia, né? Essa produção. Então, é muito interessante, porque nós vivemos uma sociedade que eles podem fazer um poema lá baseado na sociedade, fazer uma crítica à sociedade, né, à política brasileira, né, ao meio ambiente, enfim. Acredito que, né, é muito rico mesmo a questão da literatura. Obrigada, Daniel. Pode falar, Alex. Só para complementar, Nefer, eu acho muito interessante, às vezes, pesquisar como que certos poemas foram criados, né? Uhum. E tem um deles, do Ferreira Goulart, o Traduzir-se, e assisti uma reportagem dele, e ele explicando como que se deu a produção desse poema. Foi uma das coisas muito engraçadas. Ele falou que na casa dele, sentado assistindo TV, ele foi à cozinha e deu vontade de chupar uma tangerina. E que ao descascar a tangerina, ele sentiu algo diferente, uma meio que inspiração, e a partir daquilo ele começou a matutar, escrever uma coisa daqui e dali, e um dia, indo para o trabalho de ônibus, ele começou a formar o que seria o Traduzir-se. E aí, no final, ele fala, olha só para você ver, não tem muita explicação, né, como se dá a produção de poeta. Começa, no meu caso, começou com uma tangerina, né? Então, é interessante, às vezes, como que se dá esse processo criativo, né, do poeta. E, principalmente, eu acho que isso vem muito desse pós-modernismo de dar vem, né? A inspiração vem e ele escreve, sem ficar preocupando muito com métricas, com formas de escrever. Então, o poema vem, né? Alguém mais quer falar? Ana? Ok, né, pessoal? Tem alguma contribuição? Então, vamos encerrar o nosso terceiro webinário, agradecer a participação de todos, especialmente toda a contribuição da professora Nefer, e esperar para o encerramento com o quarto webinário e com muita coisa boa que ainda está vindo por aí, né, professora? Com certeza. Agora finalizar. E uma semana muito proveitosa de bons encaminhamentos das atividades, dos fóruns. Isso, participar bastante lá, viu? Porque o outro fórum teve uma participação muito boa esse da semana passada da prosa. Estava dando uma olhada lá. Bem interessante. Então, boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Foi uma excelente aula. Muita informação. Muita coisa. Eu acho que o tempo é muito curto. Se for olhar toda a informação, 4 semanas só. Eu fiquei caladinha porque eu fico ruminando as informações. Mas foi excelente. Muito obrigada. Tchau.